Meu nome é Thalita Graziano e essa daqui é a série Descomplicando a Pesquisa Científica. Toda semana tem aula nova aqui no YouTube e como as aulas só ficam uma semana no ar, para você não perder, já se inscreve no canal e ativa as notificações. E se você quiser mais dicas gratuitas aí para te ajudar na sua vida acadêmica, te ajudar com a escrita, com a estatística, com as ilustrações, me segue lá no Instagram, no @GrazianoThalita. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre como escolher uma revista para publicação. Daí você vai falar assim, mas por que eu tenho que publicar o meu artigo, né? Você vai lá, faz 2 anos aí de mestrado, 4 anos de doutorado e fica aquela pressão em cima de você para publicar, né? Por que a gente tem que publicar? Eu não vou entrar no mérito, assim, da questão de para você ter um currículo bom e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito da questão. Vou entrar no porquê da publicação. A publicação ela serve para você comunicar para os outros pesquisadores aí o que você encontrou na sua revista, qual que é o impacto desses achados, quais que são as próximas pesquisas que podem ser feitas em cima disso, o que isso pode contribuir com a sociedade. Então a publicação ela serve para comunicar o que você fez na sua pesquisa. E daí, isso vai impactar na escolha da sua revista. Afinal, se você quer comunicar isso para os pesquisadores da sua área, para outros pesquisadores até de outras áreas, a relevância da sua pesquisa, né, dependendo aí das suas descobertas, do que você encontrou, da relevância dessa pesquisa, vai impactar aí na escolha dessa revista. Bom, para a gente escolher a revista da publicação, tem aquelas pessoas, né, que desde o começo da pesquisa já sabem mais ou menos para qual revista que elas querem enviar, dependendo ali o que elas encontrarem, e tem aquelas que é a maioria que não sabem muito bem ali por onde começar. A escolha da revista ela pode ser feita aí de 2 formas e você pode unir essas 2 formas também. A primeira é você fazer uma escolha por conta própria. Você vai lá, você faz o levantamento das revistas, analisa essas revistas e escolhe uma revista para publicação. A outra forma é você utilizar algumas ferramentas de busca que você insere ali geralmente o título, o resumo do seu artigo. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nisso e ela fornece ali uma lista de possíveis revistas para publicação. Tem muita gente que quando fala de ferramenta de busca torce o nariz, achou errado utilizar essas ferramentas de busca, tem uma certa assim, implicância com essas ferramentas e até um preconceito. Mas o que você tem que fazer? Essas pessoas têm preconceito porque elas justamente acham que você vai ir lá e vai pegar a primeira revista que vai aparecer. E você não pode fazer isso. Ela tem que ser uma ferramenta para ajudar, para ela te dar algumas opções. Mas daí você tem que fazer uma análise dessas revistas que ela vai te sugerir. Então, tanto na escolha por conta própria, quanto pelas ferramentas de busca, você precisa analisar as revistas ali para ver qual que se encaixa mais com o tipo de publicação. E tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar para ajudar nessa escolha que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, tanto quando você for fazer essa escolha por conta própria ou querer somar uma ferramenta de busca junto, e você vai ter que fazer uma análise das revistas. Não dá para você ir lá e pegar a primeira revista que aparecer. Bom, então para você fazer essa análise das revistas, para você começar, se você tá sem ideia para que revista que você pode mandar, o melhor jeito é você começar a fazer uma lista de possíveis revistas para publicação. Daí você vai falar assim para mim, mas eu não tenho ideia de que revista, como que eu vou fazer uma lista então de possíveis revistas se eu não sei nenhuma revista que eu posso publicar? Bom, você vai começar primeiro pensando nas revistas da sua área. Quais que são as revistas mais importantes ali para sua área, que você vê ali que sempre aparece nas buscas, que o pessoal ali do seu grupo de pesquisa às vezes sempre comenta sobre a revista. Começa a pensar um pouco nessas revistas da sua área. Depois, o que você pode fazer? Você pode ir lá
nas suas referências. Afinal, na hora de escrever o artigo, você utilizou ali uma série de artigos para fundamentar a sua introdução e para fundamentar a sua discussão. Dá uma olhada nessas referências e vê se tem alguma revista que aparece mais de uma vez. Se tem alguma revista ali que aparece várias vezes, provavelmente ela pode ser ali uma boa opção para você escolher. Então, corre o olho ali nas suas referências, olha quais revistas aparecem, dá uma olhadinha se essas revistas são interessantes e inclui nessa lista. Se você está inseguro ainda, você pode utilizar aí a ferramenta de busca para você ter aí mais opções aí na sua lista. Como que funciona a ferramenta de busca? Vamos dar uma olhadinha nela. Existem várias ferramentas. Aqui eu separei duas para a gente ver. Eu separei essa daqui da Elsevier e essa da Sprinter. Existem outras, mas o mecanismo como ela funciona é parecido entre todas. Você vai ter que fazer o quê? Ela vai pedir o quê para você e não são todos itens obrigatórios, né? Ela vai pedir para você colocar o título do seu artigo, o resumo do artigo. Se você quiser, você pode colocar aqui algumas palavras-chave e a área que você pertence ao seu artigo que você está buscando aí uma revista. E se você quiser, tem mais aqui algumas opções para você refinar essa busca. Claro que quanto mais coisas aqui você preencher, mais refinada vai ser essa busca. Se a gente olhar aqui a da Spring, ó, mesma coisa, título. Aqui ela coloca como texto, pode ser o texto completo ou o resumo. E aqui ela vai pedir a área para você. Então, olha, eu vou vir aqui e vou pegar esse artigo aqui, ele já está publicado e tudo mais, mas vou usar ele de exemplo para a gente utilizar ali na ferramenta de busca. Então, ó, vou colocar o meu título aqui. Você, no caso, vai fazer isso com um artigo que não foi publicado ainda. Vou pegar o resumo e vou colar aqui também. Eu não vou colocar palavras-chave, não vou colocar campo, nada. Ó, e vou pedir para ele buscar os jornais. Aqui, então, ó, ele vai me dar o quê? Uma lista aqui, ó, ele deu 49 possibilidades para mim de jornais que eu poderia submeter esse artigo. Então, o que você não vai fazer? Você não vai vir aqui pegar o primeiro e fazer a submissão. A gente vai ver daqui a pouquinho quais parâmetros que a gente utiliza. Então, você pode vir aqui na lista, já dá uma olhadinha, já vai separando alguns e depois a gente vai ver quais parâmetros que a gente utiliza. Tanto para esses artigos aqui que a gente buscou através aqui da ferramenta, como para aqueles artigos que a gente pegou lá das referências, da área e tudo mais. Se a gente vir aqui, ó, no da Springer, vai ser a mesma coisa. Eu já vou colar o resumo aqui que já estava copiado e vou pegar o título aqui de novo. Vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, ele te dá já até aqui como aqui uma sugestão, né? Ó, então ele me deu aqui uma lista aqui. Se a gente vê, olha, a lista não tá igual, não é a mesma. Então, às vezes você pode utilizar aí mais de uma ferramenta se você tá muito perdido aí mesmo em possíveis revistas. Bom, montou a sua lista, pegou lá artigos da referência que você utilizou, né, revistas, pegou revistas aqui da ferramenta. O que a gente vai utilizar então como parâmetro para saber se aquela revista é uma boa opção ou não? Primeiro de tudo, a gente vai ter que olhar o escopo da revista. O que significa o escopo da revista? É ver se o seu artigo se encaixa no perfil daquela revista. Cada revista tem um perfil diferente. Algumas publicam só, por exemplo, estudos clínicos, outras preferem estudos com animais, outra publica só, por exemplo,
revisão, a outra que é artigos só originais. Tem algumas vezes que pode falar, olha, revisão a gente não publica. Então você tem que olhar se o seu tipo de artigo se encaixa para o que aquela revista está procurando. Você vai falar assim, tá bom, mas como que eu sei qual que é o escopo da revista? Você vai olhar no próprio site da revista. Então aqui, ó, eu separei 3 opções para a gente dar uma olhadinha. A primeira delas aqui é a PLOS ONE. Separei só para a gente ver. Onde que a gente acha geralmente o escopo da revista? Na parte aqui do About Us, onde a revista vai falar sobre ela. Então, no caso da PLOS, se a gente vir aqui, ó, em Journal Information, ela vai falar um pouco sobre a revista e aqui embaixo, ó, ela vai te dar o escopo, quais que são os tipos de artigo que ela publica. Então, a gente vai ver aqui, olha, que ela publica artigos, né, básicos, né, artigos in vitro, em animais. Ela publica aqui, ó, revisões sistemáticas, pesquisas qualitativas, protocolos, e aqui ela vai falar um pouco aqui também dos critérios de publicação. Se a gente vir nessa outra aqui, ó, Clinical Cancer Research, ó, se a gente vir aqui na parte, ó, do About, vou colocar. Ó, a primeira coisa que aparece aqui é o escopo. Então, ela vai falar, ó, o que ela está procurando, quais tipos de artigo que é o perfil dela. Ela fala, por exemplo, aqui, ó, que a revista está interessada em estudos clínicos, avaliando novos tratamentos, né? Acompanhado aí por pesquisas de farmacologia. E ela fala aqui também, olha, que ela prioriza estudos com animais e estudos laboratoriais com novas drogas e moléculas-alvos. Então, ela já te dá uma pista do que ela está procurando. Por isso que é sempre importante a gente consultar o escopo da revista. Senão, às vezes, a gente submete para uma revista que não tem nada a ver com o nosso trabalho, nada com nada, e a gente acaba perdendo tempo aí, né? Porque daí seu artigo vai para revisão, daí ele vai retomar falando que não faz parte do escopo daquela revista. Então, você acaba perdendo um tempo ali. Por isso que é sempre bom checar. Se a gente vir nessa outra aqui, ó, na Food Research, se a gente colocar aqui, ó, para ler mais sobre a revista, ele vai colocar aqui, ó, quais que são os objetivos e o escopo. Então, ele vai falar aqui, ó, todas as áreas aqui que essa revista abrange. E o legal aqui é que ela fala também algumas coisas que ela não publica. Então, ela já fala para você, olha, a gente não publica aqui, ó, estudos que testam aqui diferentes formulações e ingredientes. Então, assim, ele já fala quais tipos de artigo que ela não publica. Então, você nem perde tempo de enviar o seu artigo para esse tipo de revista. Então, por isso que é sempre importante você consultar o escopo da revista. Como que consulta? Entra no site da revista e procura aqui essa parte do About Us, que geralmente ali vai estar o escopo. Em alguns casos já pode até ter lá uma opção lá escopo, tá? Então, sempre importante checar. Além do escopo, vi o escopo da revista. Olha, a revista XYZ aqui se encaixou. Eu acho que eu poderia mandar para elas. Dentro essas, quais que eu escolho então? Procura daí se tem artigos semelhantes com o seu. Semelhante, não digo assim, mais ou menos mesma metodologia, mesmo estilo. Claro que você não vai publicar algo de resultado igual, mas alguma coisa na mesma linha de pesquisa. Por exemplo, você tem um estudo clínico. Você utilizou aí um estudo clínico pequeno com 30 voluntários, vamos supor. Você entra lá, você vai olhar os artigos de estudo clínico da revista X, você vê que ela só publica estudos clínicos que utilizaram mais lá 300, 400, 500 pacientes. Então, isso já te dá uma pista. Talvez ela não vá se interessar para o meu artigo, já que é um estudo clínico pequeno. Então, você começa a tentar ver quais revistas têm artigos mais próximos da sua metodologia, do seu tipo de pesquisa e tudo mais. Então, vai lá,
Ai, selecionei aqui 5 revistas que eu acho que o escopo dá certo. Dessas 5, dá uma olhada nos artigos, se é mais ou menos o mesmo estilo de artigo do seu artigo, tá? Outra coisa que é importante para você fazer. Terceira coisa, principalmente nos tempos de hoje, vou até deixar essas duas aqui juntas, é ver se a revista está indexada numa base aí boa e se ela faz revisão por pares. Por que que hoje em dia isso está muito importante? Por conta da quantidade de revistas predatórias que existem hoje em dia. Essas revistas predatórias, elas só estão atrás do seu dinheiro para publicação. Então, elas não estão indexadas, elas publicam qualquer coisa. Tem algumas que não fazem revisão por pares. O que é você fazer uma revisão por pares, né? A revista que trabalha com revisão por pares, ela vai pegar o seu artigo e ela vai encaminhar esse artigo para outros pesquisadores que não têm um vínculo. Assim, o vínculo dela é de corrigir um artigo, mas ele não é um funcionário da revista, ele não tem nenhum interesse em cima daquilo. Então ele vai corrigir aquele artigo, olhar o seu artigo de forma não tendenciosa. Então é um jeito de você garantir uma melhor correção dos artigos, uma melhor publicação. Então, a revisão por pares, ela vai fazer isso, ela vai mandar o seu artigo, geralmente de forma anônima, para outros pesquisadores aí da área corrigirem. Então, essas revistas predatórias, elas não mandam para ninguém o seu artigo, elas não fazem revisão por pares. Elas aceitam o seu artigo mediante pagamento. Então, elas acabam publicando qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Se você procurar, aí tem uns casos bizarros na internet de gente que mandou trabalho do filho para publicar, só para testar, mandou coisa de série. Então, assim, com essas revistas predatórias, aí a gente precisa ficar bem atento se aquela revista que a gente encontrou é uma revista bem indexada e se ela faz revisão por pares, tá? Como que saber, então, a indexação de uma revista? Vamos lá. Claro que para você encontrar uma revista predatória tem vários jeitos. Geralmente essas revistas elas mandam um e-mail convidando você para publicar. Tem algumas listas na internet, você pode ir lá, jogar o nome dela no Google, colocar revista predatória na frente, já vai aparecer alguma coisa se ela é predatória ou não. Mas como eu vou mostrar aqui como ver para vocês a indexação da revista. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Vou selecionar essas duas revistas para a gente ver a indexação. A PLOS ONE e essa outra aqui, ó, International Journal of Current Research, tá? Não tô dizendo que essa revista é predatória, tá? Não pesquisei se ela realmente é predatória ou não. Não quero levar um processo, tá? Então, assim, eu não sei se ela é predatória ou não, tá, gente? Mas eu selecionei ela pra gente ver se ela tá nas bases de indexação aí mais comum. Então, eu vou começar aqui, olha, pelo PubMed. O PubMed, ele é muito importante, principalmente aí para quem da área de biológicas também, mas principalmente para quem é da área da saúde. Então eu vou vir aqui, ó, e vou digitar PLOS ONE. Quem assistiu a aula passada já sabe que quando a gente quer encontrar artigos aí de uma revista, a gente coloca aí o colchete e coloca TA na frente. Então vou vir aqui, ó, Insert. Ele encontrou aqui, vamos ver. A internet tá um pouco devagar. Encontrou aqui, ó, 2.852 artigos da PLOS ONE, ó. Todos PLOS ONE. A PLOS ONE é uma revista que ela tá indexada aqui no Medline, na verdade, né? O PubMed, ele faz parte do Medline. Ela é indexada pelo PubMed. Agora, vamos colocar lá o nome da outra revista. Então, vou vir aqui, ó, vou colocar o nome da revista, vou colocar aqui o TA, porque a gente quer achar se tem algum artigo dessa revista, né? Vou dar um search e ele não encontrou nenhum artigo para essa revista, publicado aqui dentro do Medline, ou seja, é uma revista
que não tem indexação com Medline. Então você vai falar para mim assim, e daí? E daí que ela não é indexada no Medline, no PubMed? E daí, gente, lembra que eu falei para vocês que a gente quer publicar um artigo para a gente comunicar os nossos dados para os outros pesquisadores? De que adianta a gente publicar um artigo que ele não vai ser encontrado por ninguém? Porque o que acontece? Quando a gente vai buscar um artigo, o que a gente faz? A gente quer os melhores artigos que tem. Então, a gente vai procurar onde? Na base de dados. Então, a gente vai no PubMed, a gente vai no Scopus, a gente vai na Cielo, a gente procura essas principais bases de dados. Né? A gente quer garantir que aquele artigo assim passou por um processo de revisão de pares, que é um artigo confiável. Claro que existem artigos dentro dessas bases aqui que não são confiáveis, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas um indício que é um bom artigo, ele está numa revista indexada. Então, por exemplo, assim, se eu vou publicar um artigo da área da saúde, qual que é o primeiro lugar que eu venho pesquisar? No PubMed. Daí adianta eu colocar o meu artigo que eu passei lá 2 anos, 4 anos trabalhando em cima dele, numa revista que quem for da área de saúde não vai encontrar o meu artigo? Será que adianta? Será que é legal isso? Não é. Por isso que a gente tem que pensar na indexação da revista, principalmente se aquela revista faz parte de um banco de dados que seja bastante utilizado pela minha área. Por exemplo, se eu sou da área de saúde, provavelmente eu vou querer uma revista que esteja indexada aqui no Medline e que apareça no meu PubMed, quando eu for pesquisar. Por isso que a gente tem que pensar na indexação da revista. Ó, vamos continuar. No PubMed, a gente viu que ela não é indexada. Vamos vir aqui, vou fechar esse aqui, aqui na Elsevier. Então, vou vir aqui, ó, em pesquisar, vou colocar aqui, ó, PLOS ONE. Ó, a PLOS ONE, ela, apesar de ser uma excelente revista, ela é indexada no Medline. Ela não é indexada aqui pelo Elsevier, então ela não vai aparecer mesmo. Tudo bem, mas a gente já achou ela em outro banco de dados. Vamos lá para a nossa revista, que não é indexada no Medline. Vamos ver se ela está indexada aqui. Vou pesquisar. Não está indexada aqui também, gente. Ó, não tá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui no Web of Science. Então, vou colocar aqui, ó, PLOS ONE. Vamos ver se a PLOS ONE é indexada no Web of Science. Já apareceu aqui, ó. Vamos ver o que ele vai abrir aqui sobre a PLOS ONE. Então, ó, ele colocou aqui, ó, várias coisas sobre a revista, que é uma revista de acesso livre, que ela tem publicações rápidas, que ela faz revisão por pares, olha. Daí ele coloca aqui, olha, que foi encontrado, ó, 59.666 publicações. Ele coloca aqui, olha, quem que são os revisores aqui, os editores, ó. Então, aqui no Web of Science, ó, ele me deu todo um relatório aqui sobre a revista. Vamos procurar aquela outra revista, ó. Então, vou vir aqui, ó, vou colocar a outra revista. Bom, ele achou aqui alguma coisa dela. Vamos abrir. Quando a gente abre, olha, a gente vê que só tem o nome registrado, não tem. Deixa eu até confirmar se é a mesma, peraí. Aparentemente, quer dizer, essa daqui ainda tem uma complementação, não é bem exatamente esse nome aqui. Então, a gente vê que nem na Web of Science tem um registro dessa revista. Mas é aquilo, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste. Vamos lá, vamos para a Cielo. Eu não vou nem testar a PLOS ONE aqui, vou direto nela, ó. Porque a PLOS ONE é uma revista conhecida, a gente já achou aí 2 bases de dados que ela está indexada, vamos nela. Vamos na Cielo.
Gente, nada também, olha, nenhuma revista aqui bate o nome. Ou seja, dentro das grandes bases aí de indexação, ela não tá fazendo parte de nenhuma. Então, assim, como eu falei, eu não tô falando que ela é uma revista predatória, mas é uma revista que já levanta um pouco de suspeita, né? Teria que fazer mais algumas pesquisas aí pra gente ver se ela é predatória ou não. Mas você já fica pensando, poxa, por que que eu vou escolher essa revista para publicação se ela tá em nenhuma dessas bases de dado grande? Ou seja, ninguém vai achar meu artigo, ninguém vai ler meu artigo, ninguém vai citar o meu artigo. Por isso que é importante a gente checar se a revista tá indexada, ok? Então já mostrei mais ou menos como que vocês podem fazer isso, gente. Dá uma fuçada, vai jogando aí nos bancos de dados e vai vendo se aparece um nome da revista, tá? Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção na indexação da revista, porque a gente quer que o nosso artigo seja lido, quer que o nosso artigo seja encontrado, seja citado e tudo mais, né? A gente não quer publicar só por publicar. Então, presta atenção aí na indexação e se ela é feita por revisão por pares, para dar uma credibilidade aí maior para o seu trabalho. Então, o que a gente viu até agora? Fez a lista, olha o escopo da revista, olha se tem artigos semelhantes do mesmo estilo, olha a indexação, se ela está bem indexada, olha aí se ela faz revisão por pares e o que mais que a gente pode ver? O fator de impacto. Claro que o fator de impacto não precisa ser decisivo, mas é óbvio que a gente sempre quer publicar numa revista aí com um fator de impacto maior. Tem alguns pesquisadores que gostam até, se ele tá lá com 3, 4 opções, começar pela de fator de impacto maior é aquilo, né? Ah, eu não já tenho. Então eu mando para de fator de impacto maior. Tem alguns pesquisadores que gostam de trabalhar desse jeito. Daí vai um pouco aí da sua paciência, do seu tempo, porque é aquilo, se você resolver pegar várias revistas, começar pelo de fator de impacto maior, para ir diminuindo para ver qual que aceita o seu trabalho, lembre-se que cada revista tem um tempo aí, depois da submissão, para ela retornar para você e falar se ela vai aceitar ou não o seu trabalho. Então, às vezes, são coisas que levam meses. Então, imagina cada tentativa você levar meses para ter uma resposta. Daí, para cada revista que você for negada e for para a próxima, você tem que fazer o quê? Se adequar para essa revista. Então, você tem que, às vezes, mudar a formatação, ver as normas da revista, às vezes você tem que mudar a referência. Então, quando que você faz isso, pode ser que você perca um pouco de tempo. Claro que, às vezes, né, vai daquela assim, eu tô achando que o meu artigo não tá tão bom, mas vai que eu mando para uma de impacto maior e aceito, né? Às vezes acontece, mas aí você tem que pensar um pouco aí, qual o tempo disponível que eu quero ficar com esse artigo, às vezes indo e voltando? Será que não é melhor eu ser, vamos colocar ali um pouco mais realista, ver ali qual revista, qual fator de impacto se adequa mais para o meu tipo de trabalho e ser certeiro em enviar direto para essa. Então aí vai depender um pouco aí do estilo de cada orientador, de cada pesquisador. Tem pesquisador, como eu falei, gosta de começar pelo fator de impacto mais alto e alguns que gostam de ser mais certeiro porque não querem ficar ali perdendo muito tempo. Mas é sempre legal dar uma olhadinha ali no fator de impacto. Se você tem ali 3, 4 revistas parecidas, você vê que o seu artigo se encaixa bem em todas, às vezes vale a pena aí você ir na de fator de impacto mais alto. Outra coisa, às vezes é legal olhar se a revista é livre acesso ou não. O que significa livre acesso? Qualquer pessoa consegue ler o seu artigo. Tem algumas revistas que você precisa pagar para ler o artigo. Claro que hoje em dia aí, a maioria das universidades
tem contrato com essas revistas, então se você está dentro da universidade ou acessando através de um VPN da universidade, você consegue acessar esse artigo. Tem também aquele site famoso hoje em dia que faz essa quebra, né? E você consegue acessar qualquer artigo. Mas é legal. Ai, não, meu artigo é muito relevante, eu quero que todo mundo tenha acesso. Então, eu vou procurar uma revista de livre acesso, que qualquer um vai conseguir ler o meu artigo. Claro que isso também tem uma coisa atrelada, o valor da publicação. A maioria das revistas cobram para você publicar nelas, principalmente essas de livre acesso. As de livre acesso, inclusive, têm aí geralmente um valor mais alto. Então é importante você checar antes de você submeter para a revista, se essa revista cobra para publicação e qual o valor que ela cobra, para ver se você, se seu grupo de pesquisa vai conseguir arcar com esse valor. Porque pensou que chato, você não checa isso, você manda, o seu artigo é aceito e daí você não tem dinheiro para pagar o que a revista está pedindo. Então é muito importante você checar isso. Fala assim, tá, mas como que eu sei se uma revista é pago ou não? Vamos voltar lá. Tem algumas revistas que deixam bem claro isso, olha. Essa daqui, ó, a PLOS ONE, ó, se a gente vir aqui, ó, Publication Fees, é geralmente esse termo aqui que eles usam para falar se a revista é paga ou não. Se você clicar, ela já vai te dar aqui a tabelinha aqui dos valores. Olha, ela é uma revista, né, de livre acesso e ela já te dá aqui, olha, todos os valores em dólares aqui da publicação. Eu gosto quando a revista é assim, ela já deixa claro para você, já tem a opção lá. Tem revista que você tem que ficar caçando o valor, eu vou mostrar para vocês. Olha, essa daqui que eu tinha mostrado para vocês, né, a Clinical Cancer Research, se a gente vir aqui, ó, na parte do jornal, ela fala do escopo, ela fala aqui da submissão, papapá, e aqui embaixo, ó, ela tem aqui a parte aqui dos valores. Então, eu vou clicar aqui, ó, já me mandou para outra página, e aqui tem os valores, olha, para publicação, dependendo aqui do tipo da revista, que faz parte desse grupo. Então, sempre tentem achar o valor antes de submeter o artigo para você ver se vai ter como arcar com esse custo ou não. Lembrando que se você tem algum tipo de financiamento, tem algum auxílio FAPESP, se você tem taxa de bancada do CNPq, essas coisas, você pode utilizar para fazer o pagamento da publicação, tá? Ai, procurei no site todo, não encontrei. O que eu posso fazer? Você pode ir no Google e digitar lá o nome da revista e colocar Publication Fees para ver se aparece o valor ali. Geralmente também dá para encontrar. A mesma coisa com o fator de impacto. Se você ficar na dúvida qual que é o fator de impacto da revista e você quer saber, você pode ir no Google, colocar o nome da revista e escreve na frente lá fator de impacto, que ele já vai mostrar ali, vai achar algum site que tem o fator de impacto dela, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar então sobre escolhas de revista é isso. Tentem pensar em todos esses parâmetros. Eu sei que parece chato, né? Mas para você tentar não perder tempo de ficar enviando aí para várias revistas e nenhuma dá certo. É muito chato quando você principalmente envia para uma revista e ela devolve e fala assim: "Ai, não é do escopo da revista". Ou seja, não é o tipo de artigo que ela está querendo, que ela está procurando. Por isso que é importante você fazer essa consulta no site. Olha o que ela está procurando, olha se tem artigo no mesmo estilo, olha a indexação da revista, olha o fator de impacto e, se for o caso, aí dá uma olhadinha também nos custos da publicação. Espero que essa aula tenha ajudado vocês aí um pouco para entender melhor aí como que a gente faz essa escolha da revista, que às vezes parece algo meio abstrato. E se você mandou para uma revista, seu artigo não foi aceito, não desanima, gente. Procura outra revista e manda que uma hora dá certo. Eu sei que às vezes, né, é chato, você manda para uma, não deu certo, manda para outra, também às vezes não dá. Mas, gente, são coisas que acontecem, fazem parte da pesquisa. O importante é não desanimar, tenta achar outra revista que o escopo se encaixa, usa a ferramenta lá, apesar de muita gente torcer o nariz.
Ela ajuda, às vezes, você procurar uma revista que se encaixe mais ali pro perfil, porque ele vai fazer o quê? Ele vai justamente pegar as palavras do seu título, do seu resumo e tentar encontrar ali uma revista, né? Estabelecer um match ali para ver se dá certo ou não. Então, se você tá desanimado, tenta utilizar aqui as dicas que eu passei hoje para ver se você encontra aí a revista para publicar o seu artigo. E espero vocês aí na aula da semana que vem.